Olá, pessoal. Estamos aqui no podcast da Eco Cannabis com a nossa fundadora, Lucila Blanco. Tudo bem, Lucila? Tudo bom, e você, Vinícius? Maravilha. Então, tá bom. E nosso convidado especial, Dr. Jean Castro, que é ortopedista e expert em fibromialgia. Bem-vindo, Dr. Jean. Bem-vindo, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Lucila. Parabéns pelo podcast, viu? O espaço muito bonito. Obrigado. Maravilha. Hoje a gente vai falar bastante sobre o uso medicinal da cannabis, né? E tem muito preconceito no assunto, né? As pessoas têm um misto de curiosidade, de desejo pela promessa que elas ouvem falar, mas elas ainda não conhecem a fundo e eu ouço muita gente falar que gostaria de fazer, gostaria de experimentar o uso medicinal para diversos problemas diferentes e tem medo de ficar chapado. Isso é uma das coisas que eu mais ouço. É verdade isso, doutor? Esse mito, sim, é muita verdade, né? As pessoas, elas ainda têm um pouco de desinformação sobre como funciona a cannabis medicinal e por vezes acontece, sim, da pessoa demorar a iniciar o tratamento, demorar a procurar a ajuda porque ela tem esse paradigma, né, de que a cannabis medicinal, ela daria esse tipo de high, né, daria o barato. Mas na minha rotina, cada vez menos os pacientes estão sentando, né, na frente do meu consultório e estão em busca de ficar chapados. Muito pelo contrário, eles buscam uma melhora da qualidade de vida, uma melhora de sono, de dor, de angústia. Quais são as principais queixas dos pacientes que chegam a você hoje, doutor? Dor crônica é uma das principais, é o carro-chefe. E devido, né, a como a sociedade vem trabalhando, se portando, dormindo pouco, trabalhando muito, né, sempre à beira de um burnout, os quesitos de saúde mental, eles também ficam ali bem juntos com o quesito de dor crônica, né? Então, uma ansiedade, uma insônia. E cada vez mais a gente vê pessoas, inclusive pessoas jovens, né, tomando tarja preta, remédios para ansiedade, para diversos tipos de transtorno mental. Isso é cada vez mais comum. A cannabis não seria mais um remédio? Entendi. Essa é uma pergunta muito legal. Realmente é um dado, isso que você trouxe, né? A população brasileira é uma das populações mais ansiosas do mundo, ok? Olha. E essa primeira automedicação é uma coisa que acontece muito. E os médicos, né, eles acabam passando medicamentos que talvez eles não consigam resolver o problema. Ele dá uma apaziguada, melhora um pouco, mas a pessoa, por vezes, ela acaba se sentindo mais letárgica, mais dopada, ou tendo algum outro efeito colateral que ela não tolere muito bem a medicação a longo prazo, ok? Isso, Às vezes os tarja pretas, os remédios para isso os tarja ansiedade. pretos mais pesados, né? Existem remédios não tarja preta e também os tarja preta que são mais controlados, né? E com um potencial de ação muito mais forte. Mas é completamente o oposto. A cannabis medicinal, ela tem um potencial de redução de danos. Então, ela interage um pouquinho com o medicamento, fazendo com que eu use uma dose menor daquele medicamento alopático. Usa os dois ao mesmo tempo? Usa os dois ao mesmo tempo. Sim. Se o paciente ele já usa, né, por exemplo, um clonazepam, né, não vamos falar de marcas aqui, mas o clonazepam em si, né, que é um medicamento gotas e ele costumava a tomar 10 gotas por noite. Se a gente entra com um pouquinho de cannabis medicinal, a cannabis medicinal ela potencializa aquela substância. Algumas substâncias potencializa, outras inibe, tá? Então, o médico prescritor, ele tem que ficar bastante atento com essas interações medicamentosas. Mas nesse exemplo que você deu, Vinícius, ela potencializa, então eu usaria um número menor de gotas. Então, com 5 gotas de clonazepam, a pessoa ela conseguiria ter o mesmo efeito positivo. E aí a gente conseguiria, a longo prazo, fazer um desmame, né? Fazer uma redução de danos. Que fantástico, eu nunca imaginei um negócio desse. É muito interessante. Que isso foi uma das coisas que aconteceu com você, né, Lucila? A Lucila, né, é paciente minha também, uma amiga querida. E teve na pele, né, Lucila, experiências semelhantes com essa. Sim, cheguei lá no seu consultório tomando bastante remédio, né? Diante de umas situações para trás aí, e buscando esse tipo de ajuda. Vamos devagar, fazendo
Porque dá medo, de repente, falar, ó, eu vou tirar isso aqui que tá dando certo para você, toma esse óleo. E o Dr. Jean foi de um extremo cuidado comigo, semana a semana, acompanhando o tratamento. Uau. Que é o que eu acabo vendo, e foi o que me deu vontade de proporcionar na Ecocannabis. Pegar a pessoa pela mão mesmo, e desde o começo, a indicação do médico, a gente está fazendo uma curadoria bacana de médicos, né? O Dr. Jean já tem algumas indicações para dentistas dentro do hub, né? Porque é importante ter isso para a gente. E eu consegui, devagarzinho com ele, semana a semana, fazendo aquele ajuste fino, hora estava bom, hora não estava muito, e mandava mensagem de noite, quando ele podia, ele me retornava, e eu fui fazendo. Então, tem que ter uma insistência, que eu percebo que as pessoas vão perdendo um pouco a paciência. Mas quando eu pego na mão, por exemplo, uma amiga, já tenho 2 amigas que você pega na mão e fala, pera um pouquinho, não é bem assim, deixa eu conversar e eu volto a falar com você. A pessoa volta a se interessar. Porque quando modulado isso, a qualidade de vida da gente é outra coisa. Eu não sei explicar, não sei o que eu passei, que é uma outra qualidade de vida. Eu fico funcional, eu não fico letárgica, como muita gente acha que vai acontecer. Pelo contrário, eu fico afiada, eu acordo no horário que eu costumo acordar, eu acordo bem, descansada. Isso não acontecia antes. Que beleza, hein, Lucila? Nossa, pra mim é um milagre, né, doutor Jean? Daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais aí dessa sua experiência com o uso medicinal da cannabis. A dificuldade no pós-consulta. A pessoa sai com papel na mão, né? Não, doutor Jean, e onde que eu vou? Quem que é bom? Exato. Quem que é... Qual é o parâmetro, né? Quais são... Ah, é na farmácia? Tudo bem, mas é alguma coisa em outro lugar? Como é que eu procuro? Como é que eu chego nisso? E uma outra que eu acho interessante, mas espera um pouquinho, eu estou dentro da lei ou eu estou fora da lei? Está completamente dentro da lei. Na Ecocannabis, a gente pretende blindar a pessoa, arrumando todo o documento que ela precisa. Se tiver medicação importada, a Anvisa vai estar tudo ali, documentação certinha, acompanhamento com o médico específico para aquilo, aí tem a receita, tem o laudo, depois tem o laudo evolutivo. Foi um trabalho muito bacana que a gente fez, né? Sim. E que aí eu quero levar para dentro da Ecocannabis, para a pessoa se sentir segura. Você vai catar uma receita do Dr. Jean, por exemplo, você vai saber onde ir. Ali na plataforma vai ter. A gente não indica, a gente não prescreve, eu não sou associação, não é nada disso. Eu direciono, eu acompanho, principalmente, gente, que eu vou entrar num outro lugar, que é informação de qualidade. É tanta falta de informação que eu vejo, por exemplo, dentro de várias associações. Com certeza. E isso é meio, assim, a gente precisava ajustar isso aí, porque a pessoa entra, isso aconteceu comigo também, uma época, a pessoa entra, pede uma coisa em um, pede uma coisa no outro, pede um óleo num lugar, uma extração em outro lugar, que ó, quando vai chegar, quando vai acabar, como é que vai ser isso? E para quem não sabe quem está assistindo a gente aqui não sabe do que a gente está falando, o que são essas associações? São associações geralmente elas são assim, foram mães que se levantaram por conta dos seus filhos com autismo, com sei lá, com alguma epilepsia, outra... refratária. Realmente, essa é muito boa, inclusive. Elas mesmo, na força, no muque ali, levantaram e elas são derrubadas. Essas mães fizeram um plantio, arrumaram um habeas corpus, cada uma dessas pessoas, e começam, porque até a associação ter um habeas corpus é um processo lento, e nesse processo, aí entra um pouco da regulação da parte da polícia, como que a gente fala isso? A parte legal mesmo, parte criminal, legal. inclusive, né? Criminal, porque a Legislação penal. polícia entra numa associação dessa que está a um passo de conseguir o habeas corpus dela e tira tudo, cara. Mas tira tudo, que eu já fui ver, tira tudo mesmo. É triste de ver o que acontece. E aí fica o quê? Umas 200, 300 pessoas na mão. Passando dor, convulsionando de novo. Porque tem coisa muito séria, né? Dor é uma coisa que tudo bem, tira a gente do eixo. Agora, você diminuir 9 convulsões, você trazer para uma, gente... É uma melhora brutal. Eu acho um trabalho maravilhoso, sabe? Maravilhoso. É incrível. E aí, voltando um pouquinho para a sua experiência, sim, você se trata com o Dr. Jean. Sim. E aí, você relatou que ele foi acompanhando de uma forma ali semanal, muito próxima. E
pela minha experiência pessoal, isso é muito raro no médico, né? Mesmo quando a gente vê questões muito comuns de tratamento hormonal com mulheres, por exemplo, os médicos dão um remédio e falam, volta daqui 6 meses, né? E isso acontece com muita frequência. Assim, não, né? Na cannabis, como é que é esse acompanhamento? Ou mesmo quando a gente fala de pacientes com problemas de saúde mental, né? O tarja preta que a gente estava falando. Então, é preciso ter um acompanhamento. E muitas vezes a gente vê que o médico não acompanha. E na cannabis, isso é fundamental também, pelo que eu estou entendendo. É crucial, Vinícius. O tratamento com os medicamentos derivados da cannabis sativa, né, com os fitocannabinoides, ele é um tratamento observacional a longo prazo. Então, você entra com determinada substância, né, eu falo a proporção de CBD ou THC, que você tem as indicações e as contraindicações, né, para cada paciente, para você, se você pesa a mão mais em um ou em outro canabinoide, né? E aí depois você avalia esse paciente, a melhora dele, se ele melhorou ou não, o quanto ele melhorou, se ele teve algum efeito colateral, se aquele efeito colateral é algo que ele realmente se importe, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. E o que é muito ruim para você, às vezes não é tão ruim para mim. Faz muito sentido. Exemplos como sonolência, né? A pessoa que ela é um vigilante noturno, se eu deixo ele muito sonolento, e às vezes ele tem algum vínculo laborativo durante o dia também, para esse cara é ruim. Mas às vezes eu pego aquele senhorzinho que ele já não consegue dormir, sabe? Que vara a madrugada, às vezes varrendo a casa, arrumando uma coisa, doido para cair, né? Para machucar. Que tem uns vozinhos que são muito assim, né? Eles ficam custosos. Então, se esse paciente eu consigo melhorar muito a qualidade de sono dele, para ele vai ser ótimo. Um outro exemplo que eu tenho também, que é incrível como são 2 pesos e 2 medidas, né? O libido feminino. O libido masculino, ele não é muito alterado pelos medicamentos derivados da cannabis sativa, mas o libido feminino, ele tem muito a ver com a psique, com o bem-estar, ok? Então, já aconteceu de eu devolver libido para pacientes de meia idade que o marido vinha, né, me trazer vinho no consultório. Pô, Jean, você salvou meu casamento. Exato. Maravilhoso, olha onde você entrou. E já aconteceu também de eu devolver o libido para uma senhora de 83 anos, que o marido dela tinha 85. Ela virou para mim e falou, Jean, eu vou parar o tratamento, eu tô ansiosa. O carinho que era muito bom para mim do meu marido, que nós somos excelentes amigos, ele não tá sendo suficiente. Aí o que eu fiz? Eu peguei a medicação e coloquei mais à noite. Aí ela voltou no próximo retorno e falou, doutor Jean, ela era baiana, né, arretada, ela falou, Jean, aquele tesão desgraçado que eu tava, melhorou. Mas agora eu tenho muitos sonhos. Aí eu virei para ela e falei assim, Dona Maria, o sonho te incomoda? Ela falou, não, do sonho eu gosto. Ou seja, o ajuste da dose, de pessoa para pessoa, ele vai se tornando benéfico ou maléfico. Então, e isso, Vinícius, deveria acontecer, cara, em todo o tratamento. Onde você pega, entra com uma substância numa dose baixa, vê se ela tem uma resposta terapêutica favorável, e aí você ou titula, né, aumenta ou diminui, ou você passa para o plano B, para o plano C. Mas o que aconteceu? A indústria farmacêutica, ela impôs algo que as doses são iguais para todo mundo. É 5 miligramas ou 10. De 5 para 10, tomou 10, não aguentou, espera passar. Entendeu? E a esteira de produção também tirou um pouco desse médico próximo ao paciente. Que você passa hoje comigo e daqui a um mês eu vejo o que aconteceu. Poxa, e se essa pessoa tiver uma intercorrência que ela julgue ser importante no 5º dia? Sim. Aí ele manda uma mensagem para a secretária fala que não sei o quê. Então eu acho que esse acesso à classe médica, ela tem que ser algo próximo, né? Eu não acho que tem que existir esse negócio de o paciente aqui e o médico lá em cima, inalcançável, inatingível. E vai atrapalhar o tratamento. Com certeza. Eu tive experiência anterior, né? Quando eu cheguei no seu consultório, fiz uma experiência, fiz uma consulta, comprei na farmácia, tomei, passei super mal. Sabe aquele da farmácia? Eu não sei nem o nome mesmo, assim. Da farmácia, passei muito mal, muito mal. Umas coisas estranhas, dor no dente, dor no corpo, mas assim, de passar na pele, doer. Não tive nenhum retorno. Aí eu chamou o médico e não teve retorno? Não, demorou mais de meses para algum retorno. Consegui depois que eu falei com a secretária que eu não estava me sentindo bem
E aí o próprio médico me pediu para deixar o tratamento de lado. Mas como eu já disse... Ele mandou você abandonar. Mandou. Puxa. Mas eu não abandonei, não. Eu continuo teimando. Eu pensei, se deu certo para algumas pessoas, eu preciso entender como é que não deu para mim. Aí você foi indo atrás. Fui indo atrás. Aí eu encontrei o Dr. Jean. E eu sou muito faladeira, né, Dr. Jean, né? Não, tinha noite que eu mandava uns textão para ele, assim, ó, Dr. Jean, é o seguinte, não tô bem. Tô assim. E ia, né? Aí eu falava, ó, desculpa o podcast, viu? 2 minutos de áudio, mais 1 minuto, 3 áudios. Isso tudo, gente, se o médico não tá comigo, eu não sei onde eu ia estar. Então, aí eu fui vendo isso tudo, a experiência de uma coisa com a experiência do Dr. Jean, falei, acho que a gente pode fazer uma plataforma onde a pessoa vai se sentir segura, amparada, com dosagens certas, com informações, isso é o que eu mais prezo, informação de conteúdo bom, científico, sabe? Dessa forma, a forma de dar errado no tratamento, eu acho muito pouco provável. É muito mais certeza dar certo do que dar errado. Do que essa prescrição, ó, toma isso aqui, se não der cannabis não é para você. Não é assim. E, infelizmente, o que vem acontecendo muito, né, Lucila, é que, assim, a sua hub, né, existem algumas outras já pré-existentes no Brasil, Sim. mas que elas prestam um serviço que eu julgo de baixa qualidade. Por quê? O paciente, ele passa em uma consulta rasa de 8 minutos, 15, sai de lá com uma receita, Vinícius, parece um cardápio. Várias coisas, e o paciente, ele fica sem saber onde comprar, perdido. Que hoje em dia, né, Lucila, o mercado... Eu tive essa experiência na minha família. 2 pessoas diferentes se consultaram com o mesmo médico para problemas completamente diferentes, pessoas de idades diferentes, pesos diferentes, saíram com receitas idênticas. Olha isso. O tratamento não deu certo nem para uma nem para outra. Que falta de respeito, né, com o paciente. A impressão é de que o médico estava ali para vender a prescrição. Exato, exatamente. Eu chamo de uma consulta fria. Não é? Eu gosto da consulta humanizada, por isso que a gente deu certo. Isso. Eu mandava os podcasts meu para ele, tudo gigante, os áudios. Lucila, ó, tô te respondendo agora, porque eu saí de uma cirurgia, não sei o que lá. Não tem problema. Mas tudo eu relatava para ele. Tudo. Então a gente trabalhou muito bem. Muito, e trabalha até hoje. E a presença de um feedback, Lucila, é muito importante. A bibliografia, né, comenta que é preciso existir uma relação médico-paciente muito estreita para que o paciente ele tenha adesão do tratamento, que ele continue fazendo o tratamento. Né? Se o profissional ele não conseguir fazer essa relação médico-paciente, ele pode passar o melhor remédio do mundo, que essa pessoa tomar assim, será? Né? Ela acaba que não aproveita o potencial máximo daquela terapêutica. Né? E uma das coisas interessantes, que eu acho muito interessante, Vinícius, que a Lucila está incorporando, né, no projeto dela, é realmente uma equipe de pós-consulta, né? Onde o paciente ele passou com um médico, né? E às vezes ele precisa de uma resposta um pouco mais rápida, igual a Lucila falou, eu demoro um pouquinho para responder, né? Graças a Deus eu tô com um número bom de pacientes, então eu demoro um pouquinho para responder. Então, só que eu deixo a minha secretária, ela é enfermeira. Então, ela consegue absorver um pouquinho a demanda. E uma das coisas que a Lucila estava comentando comigo, ela quer colocar na EcoCannabis uma equipe de acolhimento. Onde depois que passou pela consulta, não é assim, você passou pela consulta, você conseguiu o seu medicamento, agora você está solto no mundo, não, né? Ela quer continuar abraçando esse paciente, fornecendo cursos para esse paciente, porque realmente o conhecimento é o que mais importa hoje em dia, é o que a gente tem de mais bonito para passar para frente, né, Lucila? Exato. E uma coisa que você falou que é muito importante, a EcoCannabis não quer entrar na parte médica de forma alguma. Então, é um alinhamento muito fino para o médico não achar, opa, peraí, o que você está fazendo uma anamnese aqui, que é a nossa entrada, fazer uma anamnese detalhada do paciente, para levar para o médico com menos ruído, para ele já ficar mais... para, na verdade, otimizar tempo dos dois lados, né? Então, a gente faz essa anamnese, entrega, e aí vai diminuindo esse ruído todo, você vai ajustando. Só que
a gente não entra na prescrição, a gente não escolhe remédio para nenhum paciente, quem escolhe é o médico. É uma hub de curadoria, de informação e de conexão, e de acolhimento mesmo. Eu não quero aquela pessoa solta como eu fiquei. Foi muito Bacana, ruim. bacana. E eu sou psicóloga formada. Então eu estou estruturando esse braço para a pessoa, olha, vem cá, senta aqui comigo. Como é que você Suporte está? psicológico também. Suporte psicológico. Que bacana. E aí pode variar. A pessoa pode querer bater um papo uma vez comigo, ela pode querer bater um papo, não, eu quero fechar uma coisa com você durante 6 meses. A gente vai conversar junto. Que eu acho que é esse ajuste fino que vai fazer o tratamento dar certo. Mas jamais entrando na área do médico. Quem prescreve é médico, quem indica produto é médico. Eu conecto. E informação, principalmente, que eu acho que informações boas tem uma lá, outra aqui. Vem cá, traz todo mundo para cá. E com relação a produto, né? O paciente saiu da consulta com o produto, ele olha e fala, tá, mas onde é que eu compro isso aqui? É legal comprar isso aqui? Onde eu compro? O que ele faz depois? Legal, pergunta boa, Vinícius. Existem 3 formas de obtenção, legalmente falando, né, dos produtos derivados da cannabis sativa. Primeiro é o produto nacional, ele tem uma concentração de THC de 0,2%, 0,3%, que é o que é autorizado pela Anvisa. Ele tem um uso reservado. Por exemplo, pacientes de dores crônicas, eles não seriam tão beneficiados, porque a concentração de THC é um pouco mais baixa, né? Pacientes com uma depressão um pouco mais forte, mais exacerbada, também não seriam tão beneficiados. A gente tem, como a Lucila comentou, os medicamentos que vêm de associações, né, que são ONGs, né, organizações não governamentais com autorização da esfera federal para o plantio e a distribuição do medicamento. Algumas delas, tá? A maioria das associações, elas começam na desobediência civil e aí daí para frente é um ato de militância mesmo, né? E aí daí para frente elas vão se regulamentando e conseguindo realmente ajudar várias pessoas. Uma terceira forma seria a importação, né? Os medicamentos importados, onde a concentração de THC ela é um pouco mais alta. E o paciente ele tem a autorização da Anvisa com esses medicamentos, ele pode transitar em todo o território nacional. Tá? São essas 3 formas. E é por isso que eu acho tão importante pessoas como a Lucila que estão fazendo esse tipo de trabalho. Porque... Vinícius, o potencial econômico da cannabis medicinal no Brasil, cara, é de bilhões. É gigantesco. Bilhões. Então, nos Estados Unidos já tem vários unicórnios, né? Aquelas startups que se tornam com uma avaliação de mercado de mais de bilhão de dólares, né? Mundial. São unicórnios. Então, cada mês tem um produto novo, ok? Eu, como médico prescritor, todo mês um representante ele quer me mostrar uma marca diferente, um produto diferente, com um preço mais competitivo e com tudo legalizado. Tudo legalizado. E com uma promessa mirabolante, né? O meu é nano encapsulado. O meu é feito com, sei lá, com a água da cascata do Ushuaia, entendeu? E o papel da Lucila, ele é muito importante para fazer esse pente fino. Olha, qual marca ela tem um certificado de autenticidade? E eu vou também, perdão te cortar, por favor. Eu vou testando cada produto. Conhecendo. Eu estou testando cada produto. Eu estou me cadastrando, eu estou explicando quem eu sou. Me dá um pouco disso, um pouco disso e um pouco daquilo. Então, devagarzinho, eu já tenho algumas... Que interessante. Pessoas assim que, não, esse produto aqui é muito bom, aquele ali nem tanto. Esse daqui é forte em óleo. Então a Ecocannabis também vai fazer essa curadoria de dentro do que está prescrito, ajudar o paciente a comprar o remédio num lugar mais... Num lugar bom, sem indicar o remédio. Essa é a parte do médico, né? Indicar o remédio. Que interessante. Porém, essa indicação, eu posso falar assim, você vai encontrar em 2 lugares. Que tem desse jeito que o teu médico prescreveu para você. Aqui e aqui. Aí a gente vai fazendo esse trabalho junto. Para a pessoa não ter que sair procurando e testando. Deu certo. É engraçado deu esse errado. negócio, né? De procurar um remédio de cannabis, né? Eu me imagino eu lá procurando. Parece que eu tô procurando uma coisa ilegal, né? Se eu for pesquisar remédio de cannabis, parece que eu tô...
Pergunta pro Dr. Jean o que eu passei de ansiedade até tirar o meu habeas corpus. Que eu tinha que plantar, mas não podia plantar. Se alguém chegasse em casa, eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, tem que ter um outro jeito, gente. Vamos conversar com o delegado. Eu queria qualquer coisa. Porque gera uma ansiedade em quem já é pouco ansiosa que nem eu. Não é legal. Não é. Dá medo de alguém invadir tua casa, sabe? E acontecer dá um monte de medo. Passa muita coisa na cabeça da gente. Então, é muito importante esse acompanhamento junto mesmo, explicando que não, você está blindado ali. E aí essa parte, porque é muita informação, o paciente fica completamente perdido, né? E sozinho fica. Completamente. Sozinho essa fica. parte que você falou de habeas corpus, Anvisa e tal, o cannabis ajuda com tudo isso também. Com tudo isso. Também estou formando um pessoal do jurídico, né? Para poder explicar como que funciona. Que fantástico. Olha, fica tranquilo, se alguém entrar na sua casa, vai ser assim, não vai acontecer nada. Aí você vai respirando, né? Mas isso é no caso da pessoa precisar plantar ou no caso dela comprar um remedinho da farmácia eu também? acredito, no caso do remedinho da farmácia, não. Eu acho que é no caso dela Aí precisar... é mais simples ainda. Porque a maioria das pessoas não vai precisar chegar a plantar, né? Não, se ela não quiser, não. Eu mesma poderia querer buscar flores in natura, extrações e óleo no mesmo lugar. Isso vai comprar depender. pronto. Isso Tá. vai depender, só que é um custo alto. Um custo alto. Custo E aí, no alto, seu caso, você optou pelo Eu caminho optei de de plantar ter e... o meu próprio remédio. Eu vou fazer o meu remédio. Que eu Uau. sei que eu vou fazer muito bem feito, né? Vários cursos, então. Já estou no 2º curso que eu terminei. Quero fazer mais cursos. E não para de sair informação. Que bacana. Isso que é o mais legal. Parece que quanto mais curso eu faço, mais curso tem para eu fazer. Que bacana. É bem legal. Doutor, e como é que funciona, doutor Jean, a cannabis, né? Você falou do THC. O THC não é o que dá o barato no uso Psicoativo, né? recreacional? Exatamente. Como é que funciona isso no corpo? Quais são os princípios? O THC, ele é a molécula mais psicoativa da cannabis, ok? A cannabis sativa, ela tem vários fitocannabinoides, os mais conhecidos são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, né, que na planta ele é o delta-9 THC. Mas existem os outros fitocannabinoides menores, como CBN, que ajuda muito em indução de sono, CBG, que ajuda em inflamação, CBC, que é uma molécula que ela faz apoptose de célula cancerígena, ela mata a célula que tem câncer. Olha, Então, é uma luz no fim do demais, túnel, né? É lógico que são moléculas menos conhecidas, então um pouco menos estudadas do que o CBD e o THC, mas a cannabis em si só, ela tem uma grande farmacopeia dentro de uma única planta, né? E isso foi um dos motivos da cannabis medicinal ser tão demonizada por tanto tempo. Primeiro, é uma planta, então você não consegue patentear isso. Então, tinha uma dificuldade geopolítica, socioeconômica de como, né, tributar a cannabis. Ela estava numa expansão muito forte na indústria têxtil, que batia muito de frente com a indústria petrolífera. Então, também por sanções socioeconômicas, eles começaram a demonizar a cannabis medicinal. Uau. Na verdade, nunca existiu um cunho científico sobre o porquê a cannabis ela não é legalizada, ok? E aí, voltando para a sua pergunta, sim, o THC, ele é a molécula que o maconheiro, na verdade, ele fuma maconha em prol do THC, ok? A molécula é mais recreativo, psicoativa, com maior potencial psicoestimulante. Lucila, eu não gosto desse termo recreativo. Eu acho que todo uso, ele é terapêutico. Eu te falei, né, que eu usava achando que era recreativo e não era de jeito Isso, nenhum. você já sentia um benefício, Sim. mas você usava de uma forma não orientada. Exato. Tanto que quando você começou a fazer o tratamento, eu lembro como se fosse agora, hoje, uma das suas frases, você falou assim, olha, Jean, eu já tinha uma relação com a cannabis, mas hoje em dia eu vejo o potencial que ela me traz. Exato. Né? Então, quando a pessoa ela faz o uso adulto da planta, né, ela busca alguma situação, nem que seja um relaxamento mental, físico no final do dia, uma indução de sono, uma melhora de dor, uma melhora do humor. Agora, pode acontecer sim o uso abusivo
da substância, né? E isso pode acontecer com dipirona, ou até com não substâncias, né? Tem pessoas que têm aí uma carga de dependência com o jogo, mas o THC ele não é o vilão da história, ok, Vinícius? Por exemplo, a Lucila, ela usa uma alta dose de THC porque ela tem dores realmente refratárias. Uma pessoa que foi atleta durante toda a vida, ela teve várias lesões, várias cirurgias, né, Lu? Você que me ajudou agora no menisco. Exato. Pude parar de tomar os opioides antes, porque... Conta um pouco do seu histórico de dor crônica, de... olha, nossa senhora, gente, eu acho que eu tenho dor desde que eu sei que eu existo. De verdade, porque, né, comecei com uns 4, 5 anos na quadra de tênis, sendo boleira do meu pai, pegava ali um pouquinho, no final jogava com os amigos dele. Aí fui ficando boa, né, jogando com os caras lá. Aí a gente foi morar em São Paulo para ter um estudo melhor, porque eu sou de Monte Azul Paulista, uma cidade pequena. E meus pais queriam que a gente estudasse numa escola legal, tudo, fomos para São Paulo, e eu comecei a jogar tênis no clube lá. E eu não sei muito molhar o pé, né? Então eu fui lá e comecei a jogar. Comecei a ganhar, ser campeã, tudo isso e aquilo, só que pensa só. Isso com quantos anos? Então, é isso que eu ia falar, eu tenho 50, eu tinha 12. Uau. Você acha que eu tinha uma equipe de fisioterapeutas para me ajudar em seguida de cada campeonato? Imagina! Ainda mais do jeito que tratava a gente na época, era o professor que falava o que eu tinha que comer, que hora que eu tinha que dormir, como é que tinha que acontecer, isso e aquilo. E aí teve uma ruptura no ombro. Criança ainda? Mais ou menos, já com uns 15 anos. Que aí já ficou impossível, sabe? Aí já ficou, essa do ombro já ficou impossível. E muita dor, muita dor. Com 17 anos, um médico me proibiu, pelo estômago, esses remédios de anti-inflamatórios, tipo, não sei se eu posso falar o nome. Pode. Scaflan, Cataflan. Já com 17 anos eu não podia mais tomar. O que eu fazia? Como é que eu ia viver, cara? Porque eu continuei fazendo esporte. Eu fui com dor. E eu demorei para experimentar a cannabis. Eu não fui essa pessoa que na faculdade experimentei. Não, eu era mais caretona no começo. Eu não... Era mais do esporte mesmo, sabe? E aí eu fui experimentando, e olha que legal, de novo, né? Sem saber, eu comecei a usar de forma que me ajudasse. Não me dopasse, eu não gosto de ficar dopada. Eu adoro conversar, ter um objetivo, saber qual é o seu projeto agora, doutor Jean Vinícius, o que você está pensando em fazer agora na vida? Não, agora estou sossegado. Então eu não sou muito dessas de... Isso foi dando muito certo para mim. Eu fui fazendo isso. E as informações eram muito poucas. Eu lembro que eu fui morar na França, eu tinha uns 33 anos, eu acho que foi isso. Com 33, foi em 2008. Voltei em 2012 para cá. E lá eu tive uma abertura. Eu fui 8 vezes para a Holanda em um ano. Fui também para o que vocês estão pensando que eu fui. Mas quando eu comecei aí, eu comecei a perceber que, pera lá, o que esse lugar aqui tem esse laboratório? Que laboratório é esse que eles estão me deixando ver tricoma? O que é tricoma? Aí começou. Aí eu comecei a me interessar. E em inglês, hein, que tinha hora que eu conseguia, tinha hora que eu não conseguia entender, aí eu voltava lá de novo. E aí eu queria saber, e fui persistindo. E fui, gente, a passos de formiga, né? Porque 2026, agora que eu tô conseguindo juntar, tá tendo mais informação. Sim. Porque até então era bem difícil. E hoje eu tô bem amparada, né, doutor Jean? E bem melhor do que quando chegou lá comigo, viu, Lu? Né? Bem melhor. Tanto no quesito psicossocial, sim, né? Tanto quanto no quesito de dores, né? Não vou ficar entrando aqui nos assuntos de pessoais, claro, né, da Lucila, mas a última demanda, que ela até começou a comentar, foi que ela fez uma cirurgia no joelho. Sim. E logo após a cirurgia, ela conseguiu diminuir muito o número de medicamentos para dor, né? E mesmo assim ficando sem dor, conseguindo fazer o fortalecimento. É uma pessoa que tem uma boa memória muscular, né? Sempre fez muita atividade física, e isso ajuda muito, né? O corpo tá ativo. Mas assim, foi um pós-operatório incrível. Parabéns, até. Para nós. Muito obrigada. Que maravilha. E doutor Jean, me diz uma coisa. Para quem está assistindo aqui a gente e tá sofrendo um problema ou outro e não sabe se é para mim, quais são, assim, os principais problemas que é certeza ou uma probabilidade muito alta da pessoa se beneficiar de um determinado tipo de tratamento com cannabis medicinal?
Legal, Vinícius. Ó, você deu uma consertada aí, né? Que esse certeza a gente tem que tomar eu já voltei atrás de certeza, porque eu já sabia que ia dar errado. Mas tem uma alta probabilidade, né? A gente já viu que dor crônica aqui, imagino que sim. Mas foi bom você usar esse gancho da certeza da resolução do problema. Porque, infelizmente, como a cannabis medicinal, ela tá muito no hype, realmente, né? Eu tinha comentado sobre o potencial financeiro, né? Mas também está muito em busca na classe médica. Afinal, por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, a cannabis medicinal ela não fazia parte da grade, né? Então, eu me formei sem saber que poderia ser um medicamento. E hoje em dia, mesmo com a pressão social da população querendo e precisando do medicamento, ainda é um tema que não é abordado. Por exemplo, nós estamos aqui, né, fazendo a gravação em Ribeirão Preto. As faculdades de Ribeirão Preto, elas não apresentam na grade o tema sobre o sistema endocannabinoide, ok? Nós produzimos pequenas quantidades de substâncias que são muito parecidas quimicamente com o da planta. E é por isso que quando a gente usa o fitoterápico, a gente tem um efeito positivo, né? Nós temos receptores para isso. Todos os vertebrados, na verdade. Então, infelizmente, estão aparecendo, né, médicos que eles dão essa garantia de resolução do problema. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Esse cara que chega colocando na mesa e mandando medir, ele é um charlatão, né? Agora, sim, pessoas que exibem uma alta probabilidade de melhora com os medicamentos. São pessoas, geralmente, com mais de 25 anos, porque ela já tem uma maturidade cerebral, Vinícius. Então, eu me sinto mais confortável em entrar com um medicamento sem eu ter que me preocupar com o efeito secundário do THC em um cérebro imaturo. Perfeito. Certo? Jean, não pode tratar criança? Eu trato vários autistas. E às vezes eu coloco doses baixas e até moderadas, tá bom? Pro paciente, ele volta a falar, volta não, né? Ele começa a falar, ele fica verbal, se bate menos, né? Estereotipias de autoagressão são extremamente bem resolvidas com uma dose moderada de THC. Então, Jean, mas esse paciente, ele não estaria sendo exposto ao possível efeito secundário? Sim, mas é um custo-benefício. Igual tudo na medicina, é uma balança, ok? O quanto esse paciente ele está tendo uma qualidade de vida, ele está tendo uma perspectiva de melhora que ele não teria sem aquele determinado... Qual seria a alternativa dele? Aquele determinado medicamento. Nesse exemplo que você deu do autismo, qual seria a alternativa de tratamento? Os remédios convencionais, cara, que é lamotrigina, clobazam, tudo remédio pesado, geralmente engorda a criança, né? Então, mesmo usando, sei lá, um aripiprazol que talvez não engorda tanto quanto a risperidona, essas crianças, elas têm uma tendência a engordar. Isso tem uma tendência a gerar bullying. Ele já tem um quesito de saúde mental, agora ele tá mais gordinho, não consegue fazer uma atividade física. Às vezes, a autoestima da criança vai virando uma bola de neve, ela se embota socialmente, entendeu? Então, os remédios... E sem falar que, às vezes, o remédio, ele não inibe a crise, né, de epilepsia ou o sintoma do autismo que a gente gostaria de diminuir, né? Então é tudo... Você tem um remédio muito pesado que causa muitos problemas, tem muito efeito colateral e resolve pouco. Exatamente. E aí, do outro lado, você tem a cannabis. Que também não é um milagre, né? Não tô falando Isso que é legal. Eu não tô falando, a cannabis cura tudo. Exato, Parou. Não é uma panaceia, né? Não quer dizer que a criança ela vai parar de usar todos os remédios, mas talvez ela continue usando os mesmos, só que aí realmente não tem a crise. Ou tá usando os mesmos remédios, não tem a crise, só que usando uma dose menor, né? Então, é o ajuste fino. O ajuste fino a longo prazo. A gente cai sempre no ajuste fino a longo prazo. Exato. Então, pessoas com dores crônicas se beneficiam muito bem. Fibromialgia, hoje em dia, é o tratamento padrão ouro para fibromialgia. Insônia. E tudo que a fibromialgia traz. Insônia, ansiedade, embotamento social, uma depressão. Gente, dor tira a gente do eixo. Exato, com certeza. certeza. Eu não consigo pensar com dor, sabe? Uma coisa horrível. E poder sanar um pouco isso sem me prejudicar tanto, o meu remédio vindo de uma planta, para mim é maravilhoso. Onde você consiga fazer o autocultivo, isso, né, Lucila? A Lucila, ela deu uma introduzida no assunto um pouquinho mais cedo, ela falou sobre o habeas corpus, isso, né? O habeas corpus, ele é um salvo-conduto, Vinícius, onde a pessoa ela tem o direito de plantio, manuseio e transporte do seu medicamento. Então, hoje em dia, a Lucila ela tem esse salvo-conduto,
né, garantido por um excelente medicamento e o médico que estava acompanhando ela, que no caso sou eu, e ela tem o direito de, eu vou para a Bahia. Ela pode pegar os medicamentos dela, coloca dentro da bolsa e ela para lá na Bahia com as medicações dela. Não tem nenhum documento que eu ou que o Papa faça que permita ela de fazer o uso carburado na rua. Tá? Então não é proibido fumar na rua. Mas ela pode levar o extrato dela para onde ela for, levar as games dela para onde ela for, pomadas de cannabis, né, Lucila, que você... Que me ajudou muito na recuperação do menisco. Sabe? No lugar de ficar tomando tanto remédio, quando estava um pouco mais abrandando até, eu enchia de pomada. Nossa, é uma pomada muito boa. É muito boa. Que beleza. Na hora, assim, você sente. Derivada de cannabis. Que beleza. Lembra da tua avó que pomada. Passava arnica? Sim. Entendeu? É a medicina da floresta. Que beleza. É bem interessante. E quais são as outras? Então, você, imagino como ortopedista, deve ter muito uso, né? Você estava falando de dor, aí eu já imagino artrose também. Eu já ouvi falar também para diminuir efeitos da quimioterapia. Ajuda muito, cara. Para que mais? Assim, pensando em quem está ouvindo e fala, né? será que eu? Porque nessa parte da quimioterapia, como eu tinha comentado antes, além da cannabis ela fazer essa apoptose de célula cancerígena, que é matar a célula com câncer, ela ajudaria nos efeitos colaterais da quimio e da rádio, ok? Que são... ânsia, boca seca... Dor, ânsia, boca seca, cai cabelo, não, fica ansioso, não consegue comer direito, ok? Vômitos. E um dado interessante, Vinícius, eu não lembro de onde que foi o estudo, mas enfim, eram pais de crianças com câncer, que os pais, eles viravam e assinavam um termo para que as crianças parassem o tratamento com câncer de tanto efeito colateral que dava. Nossa. Né? É uma coisa ruim porque a gente... seria mais uma fragilidade do pai. Às vezes a criança está até bem, que as crianças, eles são seres, né, só de luz, né? Então, eles lidam com aquilo de uma forma diferente. Às vezes o pai não aguenta ver o filho passando por Exatamente, aquilo, né? cara. E isso se estende não só da criança. Às vezes você está tratando o teu pai, né? E aí você fala, putz, tá muito mal, vamos parar com o tratamento. Então, a cannabis medicinal, no quesito de câncer, no quesito de cuidados paliativos, é muito interessante também. E, se possível, começar antes de uma crise, né? Ah, com certeza. Aí... Pra gente fazer a profilaxia, né? Que é o tratamento mesmo antes de começar. Não chegar num limite, assim, eu tô... Então, não é pra quem tá no pós-operatório de uma cirurgia grave, paciente terminal. No paciente terminal, sim. No pós-operatório imediato, não, porque eles ainda vai estar tomando bastante remédio, às vezes pode ter algumas interações medicamentosas com algum anticoagulante, então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas no término, né, no paciente terminal que você comentou, cara, o grande X da questão é você conseguir devolver dignidade para a pessoa. Olha. Entendeu? Ela estar bem com aquela situação. Então, ela começa a tirar um pouco o medo da morte, começa a tirar um pouco a depressão pela sensação de incapacidade, a sensação de invalidez, ok? E, cara, já aconteceu uma vez que eu psicotizei um paciente porque eu quis e ele tinha essa demanda. Ele estava em uma fase terminal de câncer e ele estava internado no hospital daqui de Ribeirão Preto com outros 4 pacientes com câncer. E assim, aquele cheiro forte, todo mundo gemendo, aquela loucura e tudo mais. Ele falou, Jean, eu tô surtando aqui, cara, eu tô pedindo a morte. Coitado, nossa, que situação. Aí eu peguei e não só dobrei, eu dobrei e aumentei um pouquinho a mais da dose dele da noite. E ele já tomava um extrato bem concentrado. Ele psicotizou um pouco. Ele não ficou, né? A gente precisa desmistificar também o que é a psicotização, né? Não é ver gnomos e duende e viajar e babar. Não, o que acontece? Ele tem algumas alterações visuais. Por exemplo, ele falou comigo que ele ia conversar com a esposa dele, a cabeça dela aumentava e diminuía um pouquinho. E a esposa ficou louca comigo. Jean, o que tá acontecendo? Que não sei o quê. Calma. E no outro dia, lógico, liguei para ele mais cedo. Falei, cara, como que foi? Ele, Jean, foi um alívio para mim. Nossa. Eu tirei ele daquele caos que ele tava,
conscientemente, eu sabia que ele ia psicotizar um pouco, tirei ele daquele sensação, sabe, aquele fundo do poço, repetimos isso mais umas 2, 3 noites até ele ter alta, e aí ele mantém o tratamento em casa agora com menos gotas, ok? Então, a Lucila, por exemplo, ela chegou comigo, ela estava numa situação muito ruim, então ela tomou um número muito alto de gotas. Hoje em dia, ela faz uma manutenção com 15 gotas ao dia. Até menos, viu? Até menos. Até menos já. Olha aí, entendeu? Então, são tudo fases, né, de acordo com a demanda do paciente. E aí você comentou também, Vinícius, sobre quando indicar, né? Quando que é bom. Também tem as situações quando não indicar. Você lembra que eu falei, doutor João, tem Sim. uma curiosidade. Pra quem não é, Pra olha, quem isso é que você interessante. não indicaria, Exato, sabe? isso é Essa é a muito minha importante. pergunta, tipo, quem que não se beneficiaria disso, né? Exato. Ó, tem algumas contraindicações que a gente chama, Lucila, que são relativas, ok? Tá, ok. Por exemplo, a criança, por si só, ela já é uma contraindicação relativa. Então, você tem que ver o custo-benefício. Se é uma criança que tem um autismo bem leve, às vezes eu nem entro. Ou se eu entrar, eu entro só com CBD isolado. Um outro exemplo de quesito de saúde mental. O paciente ele tem uma esquizofrenia, o pai dele é esquizofrênico, ele já teve 2 internações prévias e ele tem uma franca ideação suicida. Pô, esse cara não é um bom candidato pra gente entrar com a cannabis, principalmente com a concentração mais alta de THC. Tá. O paciente que ele teve algum problema no coração e ele toma um xarelto, que é um medicamento que afina o sangue. A cannabis, ela potencializa o xarelto. Então, vai afinar um pouco mais o sangue. Quer dizer que eu não posso passar para essa pessoa? Não, eu posso passar. Só que precisa do acompanhamento bem próximo. Ó, tá tendo algum sangramentozinho na gengiva, tá tendo algum sangramento no xixi, a gente vai observando, né? Então, é uma contraindicação relativa. Uma contraindicação que eu acredito ser absoluta mesmo, são quesitos ortopédicos, por exemplo, uma fratura. Você tá andando de moto, você quebrou a perna. Aí chega um cara e fala, vou te dar umas gotinhas aí pra você melhorar. Pô, não vai melhorar nunca. Pelo contrário, você até posterga a resolução definitiva daquele paciente. Você atrapalha ele. Você mascara. Você mascara uma situação que, obviamente, precisa ser E feita vai piorar. uma resolução cirúrgica. Exato. Você está trazendo um malefício para o paciente. Exato. Então, eu acredito que nessas condições onde existe uma correção cirúrgica óbvia, aí não existe indicação da cannabis. Fantástico. Num primeiro momento, né? Depois da cirurgia, aí o paciente vai pode até ser. precisar para ajudar na recuperação e tudo mais. Pode ser. E os outros pacientes, assim, de dia a dia, quem que são as pessoas que usam no dia a dia e melhoram a condição de vida, assim como... Cara, o carro-chefe é ansiedade e dor. Ansiedade e dor. Ansiedade e dor. Porque uma coisa puxa a outra. Exato. Igual a Lucila comentou. Exato. Uma coisa puxa a outra. Como que é a característica de sono de uma pessoa que dorme, que tem muita dor, Lucila? Nossa, tá doido. Não tem como. E aí você Porque já eu sente viro pra dor, um lado, eu tenho dor, eu acordo. você já Aí sente eu tenho dor que e me não dorme. Exato. Não, aí chega uma hora que a gente, infelizmente, se acostuma. O que é péssimo. Ah, vai com dor mesmo. Eu preciso dormir. Depois de 3 dias, eu não sei mais nem o que eu tô falando. Dormir é fundamental para qualquer pessoa. Com certeza. Então, isso daí é bem interessante. E Mas aí- Lucila, depois que você passa o dia inteiro com dor e você não dorme mal, você não dorme bem, como que é a sua característica de humor no outro dia? Ah, não chega perto, né? Entendeu, Vinícius? Sabe, tudo E bem? A ansiedade Aham. também aumenta e vira um ciclo. Junta um cansaço com um mal-estar, com sai daqui, sabe? Uma coisa doida. E aí a sua Horrível. esposa te chama sexta-feira à noite, vamos ali no espetinho, você quer ir? Nunca. Mexe no quesito físico, mental e social. É muito interessante Entra a dentro terapêutica. ali do casamento, né? Exato. Entendeu? Porque uma coisa vai puxando a outra. A pessoa que não dorme bem, igual a Lucila falou, cara, ela tem uma perda de memória que é certa. Ela perde a capacidade de registrar a memória recente. Exato. É incrível, Eu cara. perco a condição de falar se eu não tô dormindo bem. Que louco, né? Horrível. Entendeu? Então, a gama de situações que pode melhorar com a cannabis medicinal é altíssima. Que fantástico. Que fantástico. Bacana, né? E aí, a Ecocannabis vem para ajudar as pessoas a terem acesso a tudo isso, né? A terem Inclusive os pets. Que a doutora Thalita Nader é a como é que fala o nome da...
Curadoria científica, né? Ela é a diretora científica da Ecocannabis. Primeiro porque eu admiro muito o trabalho dela, para mim ela é competentíssima. Estamos falando a mesma língua, que ela mexe muito com os fitocannabinoides, essas coisas também para os pacientes tutores dela lá. E eu penso que essa parte PET, ela é muito interessante para a gente tentar mostrar para o tutor que, olha só, que tem mais resistência, né? Muitos têm. Olha só, teu bichinho aqui com câncer, por exemplo, tá tendo uma melhora, tá tendo uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor. Eles vão se abrindo mais, com mais facilidade do que a gente tentar pegar e educar essa pessoa. É verdade. Você entra pelo caminho da... Mesmo as pessoas que têm um preconceito mais alto com cannabis medicinal, quando é para os pets, elas flexibilizam isso. Às vezes elas falam, não, para o meu pet tudo bem, mas eu não quero. Aí tá às vezes é um a hora que ela primeiro passo para romper esse... É isso que eu penso, porque a hora que ela vê a melhora, cara, bom, aí se ela não quiser, aí a gente vai falar de outro assunto. Porque, nossa, eu ia querer na hora. Que legal. Doutor Jean, quer deixar um recado final para quem está assistindo a gente? Um recado final não, eu gostaria de agradecer, na verdade, tá? A presença no podcast. Obrigado, Lucila, obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Tá bom? Eu acho que foi muito engrandecedor essa conversa que nós tivemos aqui. Eu acho que mais pessoas precisam realmente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Já estão cada vez menos pessoas chegam a mim, no meu consultório, pelo menos, com essa barreira de preconceito. Mas, às vezes, ela chega e ela fala assim, eu vou precisar conversar muito com o meu marido. E o marido, às vezes, tem muito, ou o pai tem, ou sogra, sei lá, periquito, papagaio, entendeu? Então, eu acredito que quanto mais informação de qualidade nós levarmos para a população, melhor. Porque já é um medicamento enraizado na cultura brasileira, né? Já está nos balcões das farmácias. E esse trabalho que a Lucila está fazendo aí de conseguir avaliar, ela está fazendo um teste terapêutico com os medicamentos, vendo qual que é legal, qual que vem numa apresentação boa. Esse aqui a caixinha é muito frágil, vai ser ruim para transporte. Esse aqui o conta-gotas dele não tá legal, o frasco não fala sobre a data de validade. Então, isso tudo que ela está fazendo é um trabalho muito bonito para conseguir com que outras pessoas tenham um acesso de qualidade, né? Uma porta de facilitação mesmo da obtenção do tratamento. Sim. Eu acho incrível o trabalho que você está fazendo. Parabéns, Poxa, Lucila. Obrigada. Eu que agradeço que você veio aqui. É uma honra para mim receber você aqui. Que já virou um parceiro e um amigo, né? Vamos combinar. Com certeza. Que bacana. Muito obrigado, doutor Jean. Obrigado, Lucila. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Tamo junto.